Olá pessoal, meu nome é Lindiane, sou aluna do curso de licenciatura em Química da UNEB. O professor de Física pediu para a gente apresentar um seminário e fazer um experimento e filmá-los. Então as meninas depois vão estar fazendo o vídeo e a gente vai postar no YouTube. Tanto o vídeo quanto o seminário. E como a gente não está dispondo de um retroprojetor, essa filmagem vai ser no computador mesmo. Então, os componentes responsáveis pelo seminário é Érica Silva, Lindiane Marques e Kátia Jeane. E o tema desse seminário é eletrostática. Então, vamos lá. O que é eletrostática? Eletrostática é a parte da física responsável pelo estudo das propriedades e comportamento das cargas elétricas em repouso. Então, o que são cargas elétricas? Para entendermos cargas elétricas, precisamos primeiro entender matéria, estrutura da matéria, que a gente aprende lá na 8ª série, quando inicia o contato com química e física, né? Aquele conceito básico, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, matéria é constituída de molécula, e moléculas são constituídas de átomos. Então, precisamos entender a estrutura atômica. Depois de várias teorias das evoluções atômicas, chegaram à seguinte estrutura do átomo. O átomo composto de duas partes distintas, o núcleo, onde estão as cargas, os prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons, que são cargas neutras. E a eletrosfera, onde estão os elétrons com cargas negativas. Apesar de existirem os prótons e os nêutrons no núcleo do átomo, eles constituem a menor parte do átomo, porém a mais pesada. E a eletrosfera a maior parte do átomo e a mais leve, a menos pesada. Então, se nós pudéssemos pegar os prótons, os nêutrons e os elétrons e lançá-los em direção a um ímã, os prótons seriam desviados para uma direção, os elétrons para outra direção e os nêutrons não seriam afetados. É esta propriedade de cada partícula que é chamada de carga elétrica. Então, um próton e um elétron têm valores absolutos iguais, embora tenham sinais opostos. O corpo é eletrizado quando tiver números diferentes de prótons e elétrons, ou seja, se tiver elétrons a mais ou prótons a mais. Esse processo é chamado de eletrização. E existem 3 tipos mais comuns de eletrização, que é a eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. A eletrização é basicamente composta por 2 princípios, o princípio da repulsão e da atração. Quando as cargas são opostas, elas se atraem. Quando as cargas são iguais, elas se repelem, para a gente poder dar continuidade. Então, eletrização por atrito. Dos corpos neutros, de materiais diferentes, são atritados entre si e um deles fica carregado ou eletrizado negativamente, ou seja, ele ganha elétrons, e o outro fica carregado ou eletrizado positivamente, que perde elétron. Então, quando ocorre essa eletrização entre os 2 corpos, um fica carregado positivamente e outro negativamente, com módulos iguais, porém com sinais opostos. Eletrização por contato ocorre quando pelo menos um dos corpos tem 2 corpos condutores e pelo menos um deles é eletrizado e são colocados em contato. O que acontece? A carga elétrica tem de se estabilizar, sendo distribuída entre os 2, fazendo com que ambos tenham a mesma carga, inclusive com o mesmo sinal. E a eletrização por indução, este processo de eletrização é totalmente baseado no princípio da atração e repulsão que eu falei anteriormente, já que a eletrização ocorre apenas com a aproximação de um corpo indutor a um corpo neutro induzido. Olha só o desenho aí. Corpo indutor A carregado positivamente e um corpo B
a princípio neutro, né, sendo induzido. Então, quando coloca-se um corpo condutor carregado positivamente, eletrizado positivamente, ele atrai os elétrons, as cargas negativas do corpo B e afasta as cargas positivas do corpo B. E aí ele atrai o objeto. Fim. Então, é isso aí, pessoal. Somos alunos do curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual da Bahia e nós iremos apresentar um pequeno experimento de eletrostática e neste experimento nós iremos demonstrar os princípios. Para que este experimento seja realizado, nós necessitaremos de canudos, 2 canudos, papel, palito e madeira e uma basezinha feita com massa de modelar para que se torne possível a posição do palito. Os princípios da eletrostática são 2. As cargas iguais se repelem e as cargas opostas elas se atraem. Podemos observar que quando o palito não está carregado, não há nenhuma força de atração ou repulsão. Porém, quando o canudo está carregado negativamente, quando nós aquecemos, torna-se possível a atração das cargas. Observe que a mão está carregado negativamente. Agora com o canudo que não foi carregado, nós podemos ver a atração, a repulsão e a atração das cargas.